A maioria das pessoas acha que risco financeiro é algo barulhento, algo que explode na transmissão vertical, quebra bancos, derruba bolsas em um dia só. A coruja observa de longe e balança a cabeça. O perigo real nunca chega gritando. Ele chega andando devagar, sorrindo, dizendo que está tudo bem. Enquanto você segue sua rotina, trabalha, paga contas, guarda um pouco de dinheiro e dorme tranquilo achando que está sendo responsável, algo silencioso está em movimento. E não é uma crise repentina. É pior do que isso. É um desgaste invisível. Um tipo de erosão que não chama a atenção, não vira manchete urgente, não causa pânico imediato. Mas quando você percebe, já levou anos da sua vida financeira embora. A coruja vê isso todos os dias. Pessoas que fizeram tudo certo, seguiram conselhos populares, evitaram riscos óbvios. E mesmo assim ficaram para trás. Não porque erraram de forma espetacular, mas porque confiaram demais no que parecia estável. O risco que faz barulho assusta, mas também alerta. O risco silencioso é educado. Ele não interrompe sua rotina. Ele se adapta a ela. Ele não pede permissão, apenas entra. A maioria acredita que proteger dinheiro é evitar grandes perdas, evitar golpes óbvios, evitar decisões impulsivas. Isso é o básico. O problema é que o maior risco não está nas escolhas erradas que você faz. Está nas escolhas seguras que você repete sem questionar. A coruja sabe, aquilo que todo mundo aceita como normal raramente é inofensivo, principalmente quando envolve dinheiro. Enquanto você olha para números e pensa que tudo está sob controle, a realidade trabalha em outro ritmo. O dinheiro parado parece seguro, o salário regular parece previsível, a rotina parece estável, mas estabilidade não é proteção, muitas vezes é anestesia. O perigo real não é perder tudo de uma vez. É perder um pouco todos os dias sem sentir dor suficiente para reagir. É acordar anos depois percebendo que trabalha mais, ganha aparentemente mais, mas vive com menos poder real do que antes. A coruja observa esse paradoxo com calma. Pessoas correndo mais rápido apenas para permanecer no mesmo lugar, e achando que isso é normal. O cérebro humano foi treinado para reagir a ameaças visíveis. Um incêndio chama a atenção, um barulho assusta, um colapso causa reação imediata. Mas quase ninguém reage ao mofo que cresce devagar dentro da parede. Quase ninguém reage à ferrugem que corrói por dentro. No mundo financeiro, o risco mais perigoso age exatamente assim. Ele não destrói de uma vez. Ele desgasta. Ele normaliza a perda. Ele convence você de que o problema não é sistêmico, é pessoal. De que se algo não está funcionando, a culpa é sua. Você não se esforçou o suficiente, não estudou o suficiente, não correu atrás o suficiente. A coruja sabe que isso é conveniente para o sistema. Um risco invisível funciona melhor quando ninguém o aponta. Observe como as conversas mudaram. Antes, as pessoas falavam em prosperar. Hoje, falam em sobreviver. Antes, falavam em crescer. Hoje, falam em se manter. A linguagem revela mais do que parece. Quando o padrão muda sem alarde, é sinal de que algo profundo está acontecendo. A coruja não se distrai com promessas otimistas, nem com pânico exagerado. Ela observa tendências silenciosas. E uma delas é clara: o esforço exigido para manter o mesmo padrão de vida aumenta, enquanto a sensação de segurança diminui. Isso não é coincidência, é sintoma. O maior erro é achar que risco financeiro é sempre uma decisão ativa. Muitas vezes, ele é passivo. Está em não decidir, em repetir, em seguir no piloto automático, em confiar que o amanhã será apenas uma versão levemente melhor do hoje. A coruja sabe que o mundo não funciona assim. Sistemas mudam, regras mudam, incentivos mudam. Mas o discurso costuma permanecer confortável, porque questionar demais gera desconforto. E o risco silencioso se alimenta exatamente disso, conforto prolongado. Enquanto isso, o tempo passa, e tempo, no mundo financeiro, não é neutro. Ele favorece quem entende o jogo e pune quem apenas participa. Não importa o quanto você trabalhe se o mecanismo ao redor trabalha contra você. Não importa o quanto você economize se o valor do que você guarda perde força sem você perceber. O risco silencioso não rouba com violência, ele cobra pedágio diário.
Pequeno o suficiente para não gerar revolta, grande o suficiente para mudar destinos ao longo dos anos. A coruja observa outro padrão curioso. Quando algo começa a dar errado de forma silenciosa, as pessoas procuram vilões errados. Apontam para eventos isolados, para decisões pontuais, para culpados convenientes. Mas o verdadeiro risco raramente tem rosto. Ele é estrutural. Ele está embutido nas regras do jogo. E regras invisíveis são as mais perigosas, porque quase ninguém as questiona. Quem questiona demais costuma ser chamado de pessimista, ou exagerado, ou paranoico, até que o tempo prova o contrário. O mais irônico é que muitos acreditam estar se protegendo justamente porque evitam mudanças. Sempre foi assim, dizem. Sempre funcionou. A coruja escuta isso com um leve sorriso. Nada que depende de sempre é confiável. O mundo recompensa adaptação, não lealdade ao passado. O risco silencioso cresce quando as pessoas confundem tradição com segurança, quando confundem estabilidade aparente com solidez real, quando confundem rotina com controle. Há um momento específico em que esse risco se torna quase impossível de ignorar. Não é um colapso, é um desconforto difuso, uma sensação de que algo não fecha. Você trabalha, planeja, faz contas, e mesmo assim sente que está sempre alguns passos atrás. Não é preguiça, não é falta de inteligência. É o efeito acumulado de um sistema que muda lentamente enquanto você continua jogando com as regras antigas. A coruja reconhece esse momento como um sinal, um convite incômodo para acordar. O problema é que acordar exige esforço mental, exige admitir que algumas certezas precisam ser revistas, que algumas estratégias seguras talvez não sejam tão seguras assim, que evitar riscos óbvios não significa estar protegido do risco real. O perigo silencioso não quer sua atenção imediata, ele quer seu tempo, anos dele, décadas, se possível. E quanto mais cedo você percebe isso, menos caro fica o aprendizado. A coruja não oferece soluções mágicas, ela oferece clareza. E clareza começa com uma pergunta simples: de onde vem sua sensação de segurança? Ela vem de números estáticos, ou de compreensão dinâmica? Vem de hábitos repetidos, ou de adaptação consciente? Vem do que todo mundo faz, ou do que faz sentido para o mundo como ele é agora, não como foi no passado? Ignorar essas perguntas não causa dor imediata, mas respondê-las tarde demais costuma custar caro. Muitos acreditam que estão protegidos porque não assumem riscos visíveis. Não investem em nada que pareça complexo. Não mudam estratégias. Não questionam estruturas. A coruja observa e pensa. Evitar risco visível não elimina risco invisível. Apenas troca um pelo outro. O risco silencioso gosta de pessoas cautelosas demais, porque elas raramente se movem. E quem não se move, em um sistema em movimento, acaba andando para trás sem perceber. Há uma diferença enorme entre prudência e imobilidade. A prudência analisa, ajusta, recalibra. A imobilidade se esconde atrás do medo de errar. O risco silencioso prospera nesse medo. Ele não precisa convencer você a fazer nada errado. Só precisa convencer você a não fazer nada diferente. Com o tempo, isso basta. A coruja observa o cenário com paciência. Vê pessoas inteligentes presas a narrativas antigas. Vê esforço sendo drenado lentamente. Vê tempo sendo trocado por promessas vagas de segurança futura. E vê poucas pessoas fazendo a pergunta certa: e se o perigo não estiver onde todo mundo aponta? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco do espetáculo para a estrutura, do barulho para o silêncio, do medo imediato para o desgaste contínuo. O maior risco financeiro não faz barulho porque não precisa. Ele conta com a distração, conta com a rotina, conta com a crença de que normal é seguro. A coruja sabe que normal apenas significa comum. E o que é comum em um sistema disfuncional raramente é saudável. Entender isso não gera pânico, gera responsabilidade. Responsabilidade de observar, aprender, ajustar. Não por medo, mas por lucidez. Se você chegou até aqui, algo já chamou sua atenção. Talvez um incômodo leve. Talvez uma identificação silenciosa. A coruja não diz o que você deve fazer. Ela apenas ilumina o que muitos preferem não ver. O resto é escolha. Agora, diga nos comentários, qual foi o trecho que mais te fez parar e pensar? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like,
Isso ajuda a coruja a alcançar mais pessoas que ainda acreditam que perigo sempre faz barulho. E se você quer continuar enxergando no escuro, inscreva-se. A coruja ainda tem muito a observar.